Muito obrigado, senhor presidente dos trabalhos, eminente senador João Alberto, senadoras, senadores, telespectadores e telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Tem-se dito, senhor presidente, tem-se dito a exaustão que as urnas deram um grito, uma exigência, um recado estrondoso neste recente pleito de outubro. O que disseram as urnas? Deram um basta de corrupção no Brasil, um basta de desmandos com dinheiro público, um basta de descomposturas de presidentes, de governadores, de parlamentares, de gestores públicos de um modo geral. Este é o resultado das urnas que nós não podemos ignorar. O eleitorado contrariou pesquisas de intenções de voto, o eleitorado contrariou prognósticos de que tudo continuaria na mesma, porque o fundo eleitoral ajudava nesse sentido, isto é, manter os mesmos, que os espaços de rádio e televisão definiriam a maioria de eleitos, conforme a tradição, etc. Mas não foi o que aconteceu. Houve uma eleição de causar perplexidades gerais, como se sabe, aos políticos em primeiro lugar, aos não eleitos ou reeleitos, à imprensa, aos pesquisadores que fracassaram e à grande parte mesmo da população. Porque, na verdade, o que estava há tempo se pronunciando nos bastidores é que os brasileiros não mais aguentavam a velha política e, por isso, repudiaram reeleições e deram aquele basta, o basta da intolerância. Foi o que aconteceu, o basta do repúdio e da intolerância. E aí veio acontecer, senhor presidente, senhora senadora Ana Amélia, veio esta onda de inovações, de nomes novos, uma dezena de outsiders, só aqui do Senado, isto é, gente que nunca teve nada com a política, que se candidatou e veio. Sinal também eloquente do desejo de mudanças da população brasileira. Novos nomes, novas perspectivas, exigência de mudança, transparência, honestidade, ética, respeito ao dinheiro público, correção de conduta, fim do toma lá da cá. Esse foi o recado das urnas. E é nesse contexto, senhor presidente, com vistas a entrar em sintonia com esta vontade da população brasileira, que determinou essa palavra de ordem, renovação, é que quero fazer uma sugestão já para o primeiro ato da nova legislatura, primeiro ato que teremos aqui nesta casa no dia 1º de fevereiro, quando devemos eleger o novo presidente do Senado Federal e, por consequência, o novo presidente do Congresso Nacional. Eu quero propor, senhor presidente, e que isso ecoe em nosso meio aqui no Senado, inclusive com as várias opções que já estão se antecipando para concorrer ao pleito, que tenhamos voto aberto, que não seja secreto, porque se o regimento interno veda, a Constituição brasileira não veda. A Constituição já recebeu uma reforma no sentido de que esse voto fosse aberto. E tornou-se aberto um pouquinho depois do caso Demóstenes, onde a cassação
daquele senador goiano se deu por 74-0. E depois veio aqui um outro precedente importante, senhor presidente João Alberto, o caso Delcídio, em 2016, que foi cassado, também por larga margem, se não me engano, 76-0, e que foi uma votação aberta, porque houve acordo das lideranças, e a eleição se deu momentos antes de chegar aqui à casa uma ordem liminar do ministro do Supremo, Edson Fachin, autorizando a eleição aberta. E, por outro lado, se sabe muito bem que aqui no Senado, a todo instante, se desconsidera o regimento quando se aprova inúmeras matérias por acordo de lideranças. E aí não interessa o regimento. Agora, muitas vezes, quando se quer atrapalhar uma votação importante para o Brasil, aí se recorre ao regimento interno. Então, por estas razões, é que pretendo propor aos líderes do Senado que façamos uma votação aberta para que cada um mostre quem é quem, o que pretende, se identifique com as opções que virão para esta concorrência. Já se ouve falar em chapa da oposição ao governo eleito, tem a chapa do governo, tem chapa independente, nomes estão surgindo. Devo dizer desde logo que não sou candidato, mas pretendo apoiar candidato ou candidata, cara limpa, sem ficha suja, pessoa esclarecida, experiente, e que tenha se salientado nesses primeiros 4 anos do atual mandato. Assim é que nós, mesmo optando nas várias opções que serão colocadas em ordem, nós temos este compromisso de atender ao grito das urnas, que reivindica mudanças. Chega da velha política. Isto foi por demais acentuado. Então, tenhamos aqui um presidente do Senado e do Congresso com espírito público, democrático, que venha observar e garantir a todos os senadores seus projetos terem chance de avaliação e virem para o debate. Nada pode se dizer, por outro lado, com relação a boatos de bastidores de que o Senado correria o risco de perder a sua dignidade. Isso não é o que conta, não é o que se fala. A dignidade do Senado sempre será preservada. A dignidade e altivez, mesmo se sabendo que não é bem o conceito que a opinião pública do Brasil faz atualmente no Congresso Nacional e particularmente no Senado. Houve, inclusive, uma pesquisa da ONG Transparência Brasil, no final do ano 16, que apontava a pesquisa de opinião pública que nós estávamos diante do pior Senado dos últimos tempos. Pois é contra isso que devemos também combater, reerguer o bom conceito, que o Senado seja um exemplo, um modelo de lisura, de transparência, de correção, de espírito público, de atendimento aos interesses do Brasil, tão desprezados nesses últimos tempos, por tudo aquilo que se sabe e que dispensa maiores comentários aqui nesta oportunidade. O que se quer sempre é a respeitabilidade, o conceito do Senado Federal. E acho que também, por isto, uma votação em aberto para a presidência do Senado irá ao encontro desse desejo da população, em sintonia com o recado das urnas. Será o primeiro sinal de que também o Senado Federal estará mudando. Pretendo levar essa proposta aos pares e espero que tenha receptividade. Sim, senadora Ana Amélia. O comentário que Vossa Excelência faz, senador Lazier Martins, é oportuno. Na verdade, caberá aos senadores eleitos, senadores e senadoras, a missão de, em 2019, promoverem essa escolha, que ela é definidora de uma responsabilidade que eu imagino cresça
a partir das manifestações do próprio presidente da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli, que diz que o Supremo Tribunal Federal vai, e a tendência é esta, como prioridade, reduzir o seu protagonismo na ação política. Hoje, a chamada politização do judiciário, ou a judicialização da política, melhor dizendo, teve porque nós, quando nos omitimos, nós damos espaço e abrimos espaço para que o judiciário faça e cumpra e ocupe esse vazio que nós deixamos. Então, na disposição do novo presidente é essa, de cada um no seu quadrado. E isso vai exigir da presidência do Senado, como da Câmara, também uma atuação exemplar nesse relacionamento institucional. Aliás, é saudável que tanto o presidente da Suprema Corte quanto o próprio presidente da República tenham anunciado a disposição de uma reunião periódica, de uma união de esforços dos três poderes para encaminhar esse país para um rumo mais seguro, para um destino melhor. Lembro que eu cheguei aqui em 2011 e a disputa foi entre o ex-presidente Sarney, que recebeu o meu voto, que disputou com Randolph Rodrigues, que estava chegando, como eu, no Senado Federal. Depois nós tivemos uma disputa entre Renan Calheiros e Pedro Tax. Mais tarde, Renan Calheiros e Luiz Henrique da Silveira, de saudosa memória, um grande senador do PMDB de Santa Catarina. E a última disputa foi entre o senador presidente Eunício Oliveira com o senador José Medeiros. Então, eu penso que essa disputa, como bem pronunciou Vossa Excelência, vai também ser um motivo de, digamos, a primeira decisão importante que a Casa tomará em relação aos destinos e ao comando do Senado Federal, que tem a responsabilidade, como Casa da República, exatamente de não apenas cuidar da crise federativa aguda que estamos vivendo, mas também dos aspectos políticos e institucionais relevantes. Então, parabéns à abordagem desse tema e também concordo com Vossa Excelência. Nada melhor do que uma eleição com voto aberto. Ok, muito obrigado, senadora Ana Amélia. A sua contribuição é preciosa porque recorda uma palavra do ministro Toffoli do Supremo, de que deseja em sua gestão no Supremo evitar ao máximo intervenções naquilo que decidimos aqui no Senado. Isto reforça a transferência para nós de decidirmos por nós mesmos aqui no Senado o voto aberto na eleição para a presidência do Senado no dia 1º de fevereiro. Porque, em conclusão, senhor presidente, nós devemos nos engajar, isto é indispensável, nos engajarmos ao pronunciamento do eleitorado brasileiro que pediu mudanças, e os seus votos são nesse sentido, e não nos omitirmos nesta hora, dando um ponto de partida aqui no Senado que certamente servirá a todas as demais casas parlamentares do Brasil. Esta era a mensagem que eu tinha a trazer aqui hoje, nessa tribuna, no reinício dos nossos trabalhos. Muito obrigado.